Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Essa é a frase que está lá na entrada da Capela dos Ossos, em Évora, Portugal. Bora falar um pouquinho sobre o que acontece logo depois da morte. E ao contrário do que o ditado diz, muita gente sim já veio para contar o que tem do lado de lá. Eu vou utilizar termos aqui que são de religiões pouco aceitas pelos nossos colonizadores e, por conseguinte, são pouco aceitas pela maioria de nós. Só que são termos que se encaixam muito bem. A explicação que eu preciso passar aqui. E eu vou utilizar o termo encarnado para me referir aos vivos, nós, vivo pra caramba nós, né? E desencarnados para os mortos, para quem já fez a passagem. Relembrando que a morte não existe. E sim, a vida é apenas uma. E ela passa por vários reinos, do mineral até o hominal. Pelo menos se fosse aqui, né? Primária na Terra. E depois que chega no reino hominal, ela fica na 3D ou na 4D? Na 3D ou na 4D. Pelo menos até agora. Essa é a última encarnação na 3D, né? Tudo isso é uma única vida, né? Eu vou deixar para um próximo vídeo para falar sobre como que acontece o desligamento entre o corpo e a alma. Nesse vídeo eu vou falar sobre os fatores que interferem nesse desligamento. Não todos, né? Óbvio. E aqui já vou me antecipar. Alma e espírito, tem pessoas que fazem distinção. A alma está aqui encarnado, depois se encarna, vira espírito. Para mim, vou utilizar a mesma coisa que é mais simples, tá? Tem outras diferenças também para outros tipos de conceitos. Tem dois fatores que são extremamente importantes, que determinam para onde que a gente vai, logo depois que a gente faz a passagem. Um desses fatores é o medo da morte. E é curioso, porque nós temos medo de algo que sabemos que vai acontecer. Totalmente insensato. Só que nós somos seres com bastantes momentos de insensatez, né? E o outro fator são as súplicas dos nossos entes queridos. E esses dois fatores fazem com que o espírito da pessoa tenha dificuldade de ir embora, de sair do corpo. E a gente vê isso muito onde? Lá na área paliativa dos hospitais. Passo aqui direto agora que eu vi uma clareira aqui. A família e os amigos ficam lá fazendo súplicas para que o doente não vá embora. Só que se a programação da pessoa é de ir embora naquele momento, naquela internação, por aquela doença, as súplicas não vão ajudar em nada. Pelo contrário, vão atrapalhar pra caramba. A gente precisa lembrar que a alma pede para ir embora. Ela sabe o momento que ela quer ir. Ela faz uma programação antes mesmo de encarnar. E aí, a gente, em uma atitude egoísta, imanta a alma da pessoa naquele corpo moribundo, acamado. E aí, nesse ponto, o que a espiritualidade faz? Traz uma melhora para aquele doente. Porque assim, os entes queridos, vou tentar me deixar mais claro, os entes queridos vão parar de imantar o corpo aqui na fisicalidade, vão ficar de boa, e aí nesse momento que pararam de fazer as súplicas, né, prendendo o corpo, a alma dele aqui, aí sim, a espiritualidade vai lá, a pessoa consegue se desvencilhar do corpo e morre. Provavelmente você já deve ter ouvido naquela expressão, né? A melhora da morte. O meu pai biológico foi assim. E esse magnetismo
que a família faz e prende a alma da pessoa aqui, acontece também depois que a pessoa já morreu. E aí, nesse caso, o espírito da pessoa tem dificuldade para subir para esferas superiores, e num jargão religioso, de ir para o céu. Porque esses nossos sentimentos imantam a pessoa para cá. Eu tenho até um caso sobre isso. Em uma das minhas consagrações com a Sagrada Medicina, com a EASCO, eu tive uma conversa com a mãe de um amigo meu, que tinha recém feito a passagem. E ela falou, fala para ele que eu preciso ir embora. Os sentimentos dele não estão me deixando partir, estão me prendendo aqui. E o filho dela estava com uma raiva do médico que não conseguiu salvar a mãe, com raiva de todos, né? E aí eu conversei com ele, ele entendeu, né? Que a gente tem esse poder, né? Ainda mais com pai e mãe que querem ver o nosso bem, fica, eu quero ir para lá, mas não quero deixar meu filho aqui sofrendo, né? Mas isso quer dizer que a gente não deve fazer o que for possível para salvar a vida, né? Vida entre aspas, né? Salvar, fazer alguma coisa de bem para quem estiver doente? A gente deve sim fazer o que tiver ao nosso alcance para quem está doente. O que a gente não deveria é ficar naquela de ai meu Deus, não vai embora, pelo amor de Deus, se você for eu vou junto. Aí dá ruim. E agora eu vou trazer um relato que está num livro chamado Além da Sepultura. Ele foi psicografado pelo Hercílio Mais. Todos os livros que ele trouxe são extremamente fascinantes. E este é um livro que conta os mistérios da morte, de como que acontece a morte, do que acontece logo depois da morte. E aí chega um momento que a pergunta é a seguinte, para o espírito Atanagildo, chama o espírito. Que se, independentemente do que a gente fizer, da nossa intervenção, né? Se for vontade do alto, que aquela pessoa se cure, ela vai se curar? E o Atanagildo responde que sim. Desde que o moribundo, ele utiliza ainda essa expressão, bem antiga, né? O moribundo deva continuar a sua existência terrena e que esse susto da morte sirva para dar uma lição para que a pessoa abandone os desregramentos do mundo material, não tenhais dúvida. A pessoa há de se salvar sim, mesmo que só por um meio de um chá de camomila. Mas, se houver chegado o momento dessa pessoa abandonar o vestuário da carne no almoxarifado da terra, ele desencarnará. Mesmo que a gente transforme o corpo dele num paliteiro de agulhas, que a gente coloque uma cultura infinita de remédios, transfusões de sangue alheio. É o famoso, o peru não morre na véspera, né? O Wagner Borges tem um relato com seres de outros planetas que é bem interessante. Ele perguntou assim no momento, o que vocês acharam curioso aqui na Terra? O que é interessante aqui? Aí os seres falaram assim, vocês aqui da Terra, os terrícolas, né? Vocês são um dos poucos povos que a gente conhece na galáxia que cultuam um corpo morto. Por quê? Em planetas mais evoluídos, a morte é considerada um acontecimento mais feliz do que o próprio nascimento de um filho, de um neto. E outro dia eu posso falar só sobre o velório, né? Cultuar um corpo morto. Quer dizer que a gente não deve ficar triste? Cara, a gente fica, só que a gente não pode permanecer nesse estado. Sem demora, a gente precisa ficar feliz por lembrar que a pessoa retornou para a verdadeira morada, para a pátria espiritual. E que em breve, na eternidade, logo, logo, todo mundo vai estar junto de novo.